Viva! Bem-vindos à edição 2020 de Sabores de Perdição. Sabores representativos de toda a Beira Baixa que espelham tradições e o que a terra de melhor tem para oferecer. Convido-vos a vir ver estes ingredientes que vão compor a nossa receita. São ingredientes endógenos da região da Beira Baixa. Uma receita muito emblemática, com todos os sabores da Beira Baixa. É claro, enquanto cozinheiro profissional, irei dar uma abordagem um pouco diferente, mas sempre com respeito e a verdadeira utilização dos sabores e dos produtos endógenos e mais genuínos que esta região nos traz. Ora, temos aqui bochechas de porco, elas foram temperadas em sal 24 horas, depois das 24 horas foram limpas, bem enxutas e temperadas com louro, alecrim e alho. Depois teremos alho, louro, cebola, o bom vinho tinto da região, alho francês, um queijo o queijo amarelo da Beira Baixa, que tem uma cura prolongada, porque irei fazer um crocante com o queijo e pretendo que tenha alguma cura. Depois, um ingrediente que me é muito especial, uma boa malagueta, esta no top 5 das mais picantes do mundo. E, voltando à região, com mais tradição, queria dir a cerveza ardenária, muito característica desta primavera, já um pouco no fim da estação, por isso é que estão aqui numa forma muito sui generis de conservação, porque elas foram limpas, foram descascadas e foram colocadas em arroz carolino e estão aqui há 8 dias. O que acontece quando vamos cozinhar, este bago terá impregnar todos os aromas mais originais da criadilha e fará uma arrosada maravilhosa. E é um dos princípios que eu vos queria passar hoje. Por favor, esqueçam o risoto, façamos uma vénia às boas arrosadas que se fazem em Portugal, que são tão boas ou melhores que os piores risotos italianos. Voltando à região, um bom azeite extra virgem regional. Este tem uma característica que é de ser de Idenha e é onde nós estamos localizados, mas inseridos em toda a Beira Baixa. É um azeite extra virgem biológico, pimentão fumado, sal, orégãos, uma farinheira que está maravilhosa, tem um aroma inebriante que se encontra aqui em todo o nosso ateliê. E depois, para aromatizar de forma vegetal e genuína também, o alecrim recentemente colhido e umas flores de camomila. Vamos ver como se faz esta receita? Vamos lá. A nível material, tentei selecionar uma receita que fosse, obviamente, representativa dos sabores e que usasse um bom conjunto de ingredientes beirões. A nível material, como dizia, são precisos apenas 2 tachos, uma frigideira e aqui um pequeno tacho onde tenho um caldo de legumes que vai ser utilizado para fazer o arroz. Neste caldo de legumes tenho algumas pontas mais velhas e algumas cascas de cebola, pontas dos alhos, aqueles pedúnculos que normalmente se utilizam. Essas aparas, por vezes são consideradas desperdícios, devem ser chamadas a este tipo de utilização, porque estes caldos reúnem um conjunto de sabores que podem ser e devem ser capitalizados nesta receita e por vezes é o segredo da receita, não é? Eu costumo dizer que o segredo é a alma, não é? É o empenho que se coloca, o amor que se coloca. E este é o amor que está reunido neste caldo. Vamos começar a cozinhar. O primeiro passo é selar a carne. Num tacho seco, vou colocar um fio de azeite. Não é necessário um fio muito generoso, porque é apenas para não colar. E vamos fazer um processo culinário que se chama selar. O que é que vai acontecer na carne
com este processo. Vamos selar todos os poros da carne, tal como nós quando nos queimamos na pele, formamos uma pequena película impermeável em que forma uma bolha. Essa bolha é o quê? É o suco, é a transpiração que não conseguiu sair. É isso que vamos fazer na carne, vamos selar toda a carne para que o suco fique no interior. Há outro processo muito importante que nós chamamos na cozinha profissional, que é a reação de Maillard. A reação de Maillard tem a ver com a caramelização da carne. Quando ela fica dourada, com aquela cor apelativa, quer dizer que houve uma reação de caramelização dos sucos. Esses sucos são bastante importantes, quer para dar cor e para comermos com os olhos, mas também e sobretudo para dar um sabor característico. Uma carne que é corada, bem selada, onde se verifica a reação de Maillard, é uma carne muito mais apetitosa. As burras, ou neste caso as bochechas de porco, elas vão dourar aqui com um forno relativamente, com um fogão relativamente, uma força relativamente forte. É necessário um pouco mais de azeite. O azeite também se volatiliza, mas como podem ver já está a ganhar uma cor. Neste caso, os elementos aromáticos vão ser adicionados mais tarde, devem ser adicionados apenas depois da carne ter aquela cor e aquela reação que vos falei, que é importante. Isto porque se nós adicionarmos ao mesmo tempo os elementos aromáticos, eles vão ter um tempo de cocção inferior e vai ficar queimado, não é isso que nós pretendemos. A reação de Maillard são tons acastanhados, não são tons muito escuros. Quando temos um sabor muito escuro, uma cor muito escura, vamos ter seguramente um sabor amargo e não é o que se pretende de todo. Ora, enquanto as bochechas estão a dourar, vou juntar aqui um pouco de cebola, porque elas basicamente vão ser estufadas. Para esta situação, a cebola não é necessário estar cortada muito grossa, muito fina, pode ser um corte mais grosso, pode ser assim uns pequenos cubos. E também o alho francês. Estes são os elementos aromáticos que, se os tivéssemos colocado juntamente com as burras, iriam queimar com muita rapidez. Por isso, elas estão lindas, douradas e perfeitamente seladas. É a altura certa para colocar os legumes aromáticos. E agora este aroma fabuloso que se vai libertando nesta confecção. Neste momento já temos as burras bastante douradas, tal como os legumes, que caramelizaram, potenciaram os seus sabores. É a altura de colocar uma malagueta, muita atenção para esta malagueta, quem não gosta não ponha, esta é sobretudo forte, tem um sabor muito forte, muito característico, que eu e lá em casa todos adoramos. E vamos pegar no vinho tinto, obrigatoriamente ser da beira baixa, vinho tinto, e vamos refrescar e vamos fazer um processo que se chama, na cozinha profissional, de glaçagem. Ao fim e ao cabo é descaramelizar todos aqueles sucos que a carne e os legumes foram tendo e que foram sendo puxados, o sabor foi elevado, e com a utilização deste vinho e também depois dele evaporar, do álcool evaporar, que é o que já acontece, porque já estou a sentir aqui umas pequenas tonturas, é juntar um pouco deste caldo e vamos deixar as bochechas estufar muito lentamente, no mínimo, durante o maior tempo possível. Se forem 2 horas, 3 horas, ótimo. O ideal é colocá-las nos vossos fornos a lenha e deixá-las cozinhar ao sabor dos tempos, porque na beira baixa nós temos tempo. Enquanto as nossas bochechas de porco, as nossas salvo seja, as do porco,
enquanto estufam ao sabor do tempo, é hora de relarmos um queijo amarelo da Beira Baixa, que tem um certo tempo de cura, nota-se perfeitamente pela pasta semidura à dura. E vamos fazer um ralado que pode ser tão fino ou tão grosso como a vossa paciência permitir. Notem que este queijo não fica atrás de um queijo parmesão ou de um parmigiano reggiano ou outro queijo qualquer internacional. É a altura certa e esta edição dos Sabores de Perdição espelham bastante bem esta situação que nós vivemos e que é a altura de comprar nacional, em primeiro lugar. Em segundo lugar, local. O queijo está ralado, é suficiente. Vejam o sabor, o sabor não poderão sentir, nem o aroma, mas posso eu. Maravilhoso. Está ralado e vamos colocar numa frigideira quente e fazer um pequeno disco. Se tiverem um pequeno aro de alumínio ou de inox, podem fazer o formato, se não podem fazer de forma mais artística. Este queijo vai derreter, não convém ficar muito grosso e a única precaução que terão que ter é que ele não fique extremamente dourado, porque se ele ficar muito mais que amarelo vai ficar bastante amargo, está bem? Ele vai ficar derretido, depois branco e começa a ganhar uma cor bastante apelativa e quando estiver praticamente sem gordura, quer dizer que atingiu o ponto de fusão ideal, é a altura de virar. Este elemento do queijo é uma nova abordagem e é uma abordagem um pouco mais saudável, uma vez que vamos retirar o excesso de gordura que o queijo possa ter. Além do mais, vamos conferir uma certa beleza, uma novidade e aquele elemento crocante que nós gostamos tanto de sentir, não é? Ele está praticamente no ponto de ser virado. Quanto mais fino, melhor. Convém utilizar uma frigideira antiaderente, como esta. E é assim que fica mais preso, é virar ao contrário e vejam que fica uma teia lindíssima. É tão simples que até eu consigo fazer. Está no ponto. Para retirar o excesso de gordura, vamos utilizar um papel reciclado. Atenção aos papéis muito brancos, colorados, têm cloro e fazem muito efeito negativo no meio ambiente. E eu, enquanto cozinheiro, também tenho que passar esta consciência ambiental. É preciso estarmos na indústria alimentar e na restauração e ter consciência ambiental. Está perfeita, vamos arrefecer. Entretanto, temos condições para ir fazendo mais telhas de queijo à medida da quantidade de comensais que temos na nossa mesa. Entretanto, estas bochechinhas estão... Uau! Estes queijos beirões podem estar no melhor restaurante do mundo, não tenho dúvidas. As bochechas de porco estão no seu tempo, temos as telhas de queijo feitas, é a altura de fazer outros dois processos. Fazer uma crosta com a farinheira. Este processo da farinheira é um processo que eu aconselho, porque tal como sabemos a farinheira é feita com gordura e farinha e alguns temperos como alho, sal e pimentão, mas de facto tem um aporte de gordura assinalado. Ora, o verão está à porta, nós temos muitas praias fluviais pelo distrito e é importante mantermos aquela figurinha
saudável, mais do que elegante, é ser saudável. E isso não quer dizer que deixemos os produtos endógenos e os produtos que caracterizam as tradições que tanto nos têm acompanhado ao longo destes tempos e que nos identificam enquanto beirões de lado. Portanto, a farinheira pode estar na nossa emenda, pode e deve estar na nossa emenda, para também revelar a nossa identidade, mas para ajudar a economia local e os produtores locais que põem tanto conhecimento destes produtos. E eu sou um grande defensor, um abraço para todos eles. A cozinha profissional da Beira Baixa está convosco. Esta farinheira depois vai ser de seguida passada pela frigideira, de forma a ficar retirado o excesso de gordura e ficar uma areia crocante. Nós vamos depois colocar por cima das borras para dar aquele elemento crocante com o sabor da farinheira, do tempero e do bem fazer destas gentes beirãs. Outro processo que interessa fazer nesta tábua é picar a cebola e o alho, porque os cozinheiros é isso que fazem também, não é? Nós somos conhecidos como pica-cebolas ou queima-cebolas. Queimar cebolas não é muito interessante. Picar, sim. Ora, estou a picar aqui um dente de alho, não me interessa ficar muitíssimo picado. Convém que fique, obviamente, com um tamanho inferior a um bago de arroz. E vou colocar nesta tigela e a cebola. E esta cebola vai servir para o nosso para o refogado da nossa arrosada de criadilhas. E mais uma vez, chapéu para fazerem um voto de confiança às boas arrosadas que Portugal tem, aos bons bagos que se produzem em Portugal e deixarem de lado as tendências e as modas da cozinha italiana e vamos fazer da cozinha portuguesa e da cozinha beirã uma grande onda de salvação nacional. Para a nossa bela arrosada temos que ter os nossos convidados de honra, são os fungos, macrofungos, Trifesia arenária, também conhecida pelo povo e bem como criadilhas, um ex-libris da região. Estas foram coletadas no pico de estação, elas têm uma semana de arroz. O arroz foi retirar o excesso de umidade e potenciar aquele sabor sui generis, subtil, que as criadilhas têm. Nesta arrosada, o conselho que eu posso dar é não acrescentar sabores que sejam muito pronunciados, ervas aromáticas que sejam muito pronunciadas. As criadilhas elas estão completamente secas, têm este marmoreado lindo e vou cortar. Convém que elas sejam adicionadas, com licença, elas convém que sejam cortadas não tão finas quanto isso, para perceber e para sentir esta textura, e eu diria aqui meio centímetro, para que se note esta riqueza que a natureza nos dá. Dizia aqui meio centímetro, 1 centímetro. Também não estamos num restaurante de alta gama, portanto pode ser bastante regional e com um corte à vossa moda. E o bago que vamos utilizar vai ser um bago que é um bago português por excelência, que é o bago carolino, um bago que tem o seu amido e que com uma cozedura muito lenta com o caldo de legumes vai fazer um arroz super cremoso, onde vamos aplicar apenas umas folhinhas de orégãos com alguma subtileza para que
fique um resultado bastante simpático. Vamos cozinhar. O arroz é o convidado de excelência deste prato. Os nossos convivas têm que estar prontíssimos e esperar pelo arroz, não é o arroz esperar pelos convivas. Por isso, vamos, entretanto, dourar a nossa bela farinheira. Ela vai libertar toda a gordura e vai se desfazer. Se for necessário, nós ajudamos e descomprimimos alguma tensão acumulada e podemos desfazer com uma colher e vamos desaglomerá-la e deixá-la crocante, enxuta. O que eu apenas vos peço é que no final deste trabalho ela seja colocada em papel absorvente para ficar apenas a crocância e o sabor da farinheira com o mínimo de gordura possível. E vai acrescentar um toque de honra no nosso prato. Momento especial da nossa arrasada. Com azeite de beirão. Não convém deixar fumar. Quando fuma, quer dizer com constituintes e compostos do azeite que são benéficos para a saúde, que já foram. E quando o azeite, antes de fumar, estiver quente, vamos adicionar a cebola, o alho e aquela dúzia de folhinhas de orégãos. Dúzia e meia, já não tenho bem a certeza. A ideia é fazer um arroz malandrinho. Portanto, para aqueles que têm sempre dificuldade em deixar o arroz com aquele aspecto que é requerido, este arroz permite ir adicionando o caldo que está aqui quente, que é aquele caldo de legumes feitos com as cascas e com as partes menos nobres dos legumes. Cascas de cenoura, quando estão a pular, podem aproveitar para fazer este caldo de legumes. E com base no refogado, também não convém ganhar grande cor. Nós já sabemos que a cor que ganha traduz-se numa nova área de sabores, por força da sal de Maillard. Portanto, é deixar refogar ligeiramente. E um dos truques que eu vos posso dar para ajudar no refogado é colocar o sal, porque este sal vai permitir que a cebola faça um caldo ligeiro que ajude a estufar-se, evitando a caramelização, porque o sal vai extrair os sucos da cebola. De qualquer forma, ele está prontíssimo a levar caldo de legumes e o nosso arroz. Como é que eu faço o arroz? É uma mãozinha por pessoa. 40, 50 gramas por pessoa. Não vou gastar as queridinhas todas porque até ao início de junho ainda há muitas queridinhas para comer desta forma. E cá temos o nosso arroz em andamento. Este arroz à semelhança do bago carnaroli ou arbóreo que se utiliza muito em França, em Itália. Este arroz carolino das Ilhas Ribatejanas tem esta particularidade que é um bago que liberta o seu amido, a sua goma, como se diz na gira culinária. Portanto, quanto mais se mexer, mais cremoso irá ficar. Portanto, mexendo cuidadosamente e transmitindo todo aquele amor que é, no fundo, o segredo desta receita. Mexendo e adicionando caldo à medida que for necessário. Pretendemos um arroz cremoso. O bago está praticamente, falta apenas 1 ou 2 minutos, é a altura certa para nós darmos aqui o golpe de misericórdia, que é juntar o nosso ex-libris da região, o nosso fungo de excelência da primavera, as queridinhas. Envolve-se e deixa-se apurar 1 ou 2 minutos. Quanto a mim, porque gosto do arroz com a sua
a sentir o bago com algum, como dizem os nossos amigos italianos, al dente. Vou apenas ratificar o tempero. Está a precisar de um pouco de pimenta preta moída na hora. Dar uma mexida última e, para quem pretender aproximar o arrosada ao risoto, ao pobre risoto italiano, pode juntar o elemento de ligação, um pouco mais de queijo, nesta receita, ainda não tinha lavado, o queijo já com o lume determinado. Este queijo vai dar aquele sabor e envolvência e cremosidade tão característico do risoto, e um golpe de azeite cru que vai dar esta vida e este sabor. Posto isto, basta verificar as burras se estão no ponto e empratar, servir, o arroz não espera. Vamos terminar estes maravilhosos sabores de perdição. Uma colherada generosa deste magnífico arroz cremoso. Este marmoreado é uma verdadeira perdição. As bochechas de porco, estão tenríssimas. Uma colherada destes sucos da carne, a crosta de farinheira, aquele elemento crocante e tão beirão. Podemos terminar com algumas folhinhas e florinhas da primaveril e uma telha generosa de queijo. E cá está. Bom proveito, muito obrigado por este momento, obrigado pelos sabores de perdição, obrigado região por estes ingredientes endógenos tão bons. Obrigado.